Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra estar aqui na sua companhia. Este canal tem o objetivo do estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no canal Ensino em Palestra estudando a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Toda quarta-feira nós estamos estudando esta revista aqui no nosso canal. Toda quarta-feira, 8 da noite, nós temos o nosso vídeo da semana tratando da revista Lições Bíblicas Classe Adulto aqui no canal Ensino e Palestra. E o tema deste primeiro trimestre de 2022 é maravilhoso. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista e nós estamos aqui com muita tranquilidade, com muita humildade, estudando, comentando com você cada lição. Cada lição nós estamos pontuando aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais, para enriquecermos juntos o nosso conhecimento um pouquinho mais. E eu quero agradecer a você que já faz parte da nossa comunidade e pedir a você que curta este vídeo. Eu sei que é chato isso, ficar pedindo curta o vídeo, dê um joinha, dê um like, mas se você soubesse a importância para o YouTube, para dimensionar um vídeo, para ter aquele vídeo como um material, um conteúdo recomendável, o YouTube ele leva em conta o número de likes que o vídeo tem. Então, quanto mais like o vídeo tiver, mais o vídeo será recomendado aqui na plataforma. Então, eu quero convidar você, por gentileza, dê um like, deixe o seu joinha aí, para que a gente possa crescer aqui, e isso tudo para a honra, louvor e glória do nosso Deus. É para Ele que nós estamos trabalhando, é para o reino que nós estamos trabalhando aqui no canal Ensino e Palestra. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo aqui no nosso canal. Chegamos à lição número 4, a estrutura da Bíblia. Na nossa revista nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e nós temos também a leitura bíblica em classe, que encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49. É muito importante que você leia esta porção da Escritura para que a gente possa ter assim um pano de fundo para a lição de hoje. Este texto é o pano de fundo que vai nos ajudar, que vai nos guiar na lição de hoje, que começa no primeiro tópico falando como a Bíblia está organizada. Aqui nós temos 3 subtópicos. Primeiro, a definição do termo Bíblia. Segundo, o cânon da Bíblia. Terceiro, os 2 testamentos bíblicos. Você já parou para pensar qual é a origem do nome Bíblia? O que significa Bíblia? Este nome, esta palavra, vem do grego biblion, livro, ou diminutivo de biblos. Na verdade, se você parar para analisar, a Bíblia Sagrada ela é uma biblioteca. Ela contém 66 livros. A Bíblia Protestante contém 66 livros. E esses 66 livros são organizados entre Antigo e Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos ali os primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos. Nós temos cada livro separado por categoria, categorizados, assim como no Novo Testamento também. Nós temos os evangelhos, depois nós temos ali as cartas de Paulo, as cartas gerais, nós temos depois o Apocalipse, enfim, a Bíblia Sagrada ela é separada, ela é organizada, é uma biblioteca extremamente organizada para facilitar a nossa leitura, para facilitar o nosso manuseio. Então, a Bíblia Sagrada é uma biblioteca de livros que nós temos à nossa disposição. Vamos tratar um pouquinho mais, vamos expandir um pouquinho mais este assunto no vídeo desta semana. A Bíblia tem 66 livros, a Bíblia Protestante tem 66 livros. A Bíblia Católica, você sabe, ela tem alguns livros a mais, os chamados livros apócrifos, dos quais nós já falamos na semana passada. Então fica aqui o convite para você assistir o vídeo da semana passada, onde nós falamos também sobre esse tema. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia começou a ser escrita por volta de 1500 anos antes do nascimento de Jesus. Moisés é o autor dos primeiros livros. Os primeiros 5 livros, os livros do Pentateuco, são creditados a Moisés.
mas também nós temos que saber que Deus, ele escreveu com seu próprio dedo ali as tábuas da lei. Então nós podemos dizer que Deus foi o primeiro escritor da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela teve então Moisés como o primeiro humano a escrever a Bíblia e João, que escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E de Moisés a João levaram 1600 anos para que a Bíblia Sagrada ficasse completa através do trabalho de cerca de 40 homens divinamente inspirados. Nós já falamos sobre a inspiração da Bíblia, nós já falamos sobre a inerrância da Bíblia, nós já falamos sobre a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Então, convido você a assistir os vídeos que já compõem a nossa playlist A Supremacia da Bíblia, para que você possa compreender melhor esses assuntos. A Bíblia foi utilizada pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, de 398 a 404 depois de Cristo foi a vida de Crisóstomo. A escrita da Bíblia. Em quais materiais a Bíblia foi escrita? Nós temos o papiro, que ele era extraído de uma planta aquática que tinha o mesmo nome, papiro. E esta planta, ela era muito comum ali no Egito. Uma planta que depois de certa preparação era utilizada pelos egípcios ali na escrita. O papiro, ele foi usado pela primeira vez em 4000 a.C. e se transformou na maior exportação do Egito. Foi produzido sob monopólio do Estado, com processo de produção sendo secretamente guardado. Ao contrário do papel, que é feito de fibras de plantas esmagadas, o papiro é feito de pequenos e finos pedaços de talo da cana do papiro, molhado por 3 dias até clarear. Os pedaços são colocados em toalha de linho, primeiro horizontalmente e depois verticalmente. Eles eram empilhados e colocados para secar ao sol. Quando o papel foi inventado na China em 105 d.C., a produção do papiro foi interrompida. Em 1965, um cientista egípcio redescobriu o segredo da fabricação do papiro. O papiro era um material extremamente sensível. A tinta não penetrava com facilidade sobre sua estrutura. Com um constante manuseio, o material ia pouco a pouco se deteriorando. Por isso era preciso fazer muitas cópias para que fossem paulatinamente substituídas. Depois nós temos um outro material, o pergaminho, também conhecido como couro ou venino. Era mais duradouro do que o papiro, mas também era muito mais caro. Pele de animais que eram curtidas e preparadas para a escrita. Seu nome origina-se de Pérgamo, a cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, onde originalmente o pergaminho era utilizado. Na época dos apóstolos, os livros eram de pergaminho, porém o papiro nunca deixou de ser utilizado. Inclusive Paulo fala sobre pergaminho, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alguns comentaristas entendem que por livros ele estaria se referindo aos papiros e também falando dos pergaminhos. Então Paulo tinha papiros e tinha pergaminhos em seu poder. E para produzir uma única obra eram necessárias cerca de 15 ou 20 ovelhas ou cabras sacrificadas para que suas peles fossem utilizadas. Isso encarecia muito o uso do pergaminho. Depois, na Idade Média, nós tivemos os códices. O códice, ele constitui manuscritos em forma de livro. Ele é um manuscrito antigo, organizado em cadernos entre si, e também eles foram utilizados para que a Bíblia Sagrada fosse nela escrita. Então, materiais que foram utilizados na confecção da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos o papel, e hoje nós temos também a era digital, em que a Bíblia ela é utilizada através de vários aplicativos. Hoje na igreja é comum nós assistirmos pessoas pegando seus aplicativos, seus telefones celulares, seus tablets, para terem acesso ao conteúdo da Bíblia Sagrada. Mas
Aí é algo muito particular meu. Eu acho o mais lindo de tudo, o mais belo de tudo, e aqui talvez vá um pouco de romantismo nisso, é folhear a Bíblia Sagrada. Eu acho maravilhoso o som das folhas da Bíblia Sagrada. Eu acho maravilhoso o folhear da Bíblia Sagrada. E eu quero comentar com você, eu quero perguntar para você, o que você prefere? A Bíblia Sagrada digital ou a Bíblia Sagrada em papel? O que você gosta mais? Do que você gosta mais de manusear? O seu tablet, o seu telefone celular ou o papel na Bíblia Sagrada? Então, deixo aí essa pergunta e convido você a colocar nos comentários o que você acha. As línguas nas quais a Bíblia Sagrada foi escrita. As principais línguas em que os originais foram escritos são o hebraico, o aramaico, porções do aramaico e o grego. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua mais utilizada na época. Foi escrito no grego koiné, que era a língua mais utilizada ali na época. O formato atual da Bíblia está dividido em capítulos e originalmente a Bíblia não possuía divisões em capítulos, versículos, como conhecemos hoje. Imagine, na verdade para nós é inimaginável nós estarmos no templo, estarmos na igreja, termos a Bíblia sem capítulos e sem versículos. Imagina. Por exemplo, eu quero ler uma passagem que fala sobre Jesus Cristo, quando Isaías disse que Jesus Cristo seria o Messias, uma das muitas passagens nas quais Isaías classifica Cristo como Messias. Onde é que está escrito? Tem que procurar lá. Aí alguém vai dizer assim, olha, na minha Bíblia, vamos deixar uma palavra um pouco mais... vamos escolher uma palavra, vamos escolher um texto bíblico aqui. Falar sobre o bom samaritano. Então eu quero saber, eu quero ler sobre o bom samaritano. Aí eu pego a Bíblia, sem divisão de capítulos, sem divisão de versículos, chego em frente à plataforma e digo, irmãos, vamos ler sobre o bom samaritano. Na minha Bíblia aqui está na página 1600. Aí outro vai dizer, olha, na minha Bíblia está na página 1601. Outro, olha, na minha Bíblia está na página 1700. Olha, ficaria muito difícil para que todas as pessoas encontrassem o texto ao qual eu estava me referindo. Por isso, a divisão em capítulos, a divisão em versículos veio ajudar, facilitar de uma maneira extremamente necessária para que nós pudéssemos hoje facilmente achar um texto bíblico. Então, originalmente a Bíblia não possuía divisões de capítulos e versículos. Quem dividiu a Bíblia em capítulos foi o cardeal Hugo de Sancerre. Ele era um abade dominicano e era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, era um profundo estudioso das Escrituras Sagradas. E ele fez divisão em 1250 depois de Cristo. Somente em 1250 depois de Cristo é que a Bíblia Sagrada começou a ser dividida em capítulos. E a divisão em versículos? A divisão em versículos aconteceu somente em 1445 depois de Cristo, pelo Rabi Natan. Somente nessa data é que a Bíblia então agora estaria dividida em capítulos e versículos, para que hoje nós tivéssemos um manuseio muito mais apurado da Palavra de Deus, muito mais rápido para encontrarmos os livros na Palavra de Deus. A impressão da Bíblia, ela marcou a história. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Isso aconteceu em 1452, em Mainz, na Alemanha. Antes desse fato, a Bíblia era um livro muito raro, pois sua confecção era artesanal e poucos tinham acesso a ela. Tudo mudou com a invenção da gráfica promovida por Gutenberg. A partir daí, a Bíblia se popularizou. A Bíblia, então, ela foi o primeiro livro a ser publicado. A Bíblia, ela inaugurou a gráfica. E também a Bíblia, ela foi um dos primeiros livros a serem digitalizados. A Bíblia, ela sempre esteve na vanguarda. A Bíblia sempre esteve na vanguarda e nós temos hoje ela em diferentes formatos, em diferentes versões, em diferentes plataformas, mas ela continua sendo a inerrante, a inspirada e a infalível Palavra de Deus.
Chegamos ao nosso segundo tópico, o Antigo Testamento, dividido em 3 tópicos. Os livros do Antigo Testamento. Segundo, canonicidade do Antigo Testamento. Terceiro, particularidades do Antigo Testamento. Como eu falei para você, a Bíblia ela é uma biblioteca dividida em seções. É como se você chegasse na biblioteca pública de sua cidade, por exemplo, e quisesse consultar um material de geografia. Você não vai ficar procurando várias prateleiras em vários corredores. Não, você vai perguntar para o bibliotecário onde está o material de geografia. Ele vai dizer lá no 3º corredor, na 4ª prateleira, você vai ver lá fixado ali um dizer onde relata que ali estão anexados, que ali estão todos os livros de geografia. Então fique à vontade para você ir lá e manusear esses livros. Ou eu vou lá com você e ajudo você a escolher o melhor livro. A Bíblia Sagrada também ela está organizada por seções, ela está organizada por categorias. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros que nós chamamos de coleção do Pentateuco, que tiveram a sua autoria acreditada a Moisés. São os primeiros livros. A Bíblia Sagrada inicia falando do princípio. A Bíblia Sagrada inicia falando do começo. A Bíblia Sagrada inicia falando da origem do universo. Depois, a Bíblia Sagrada ela encerra falando sobre coisas que ainda irão acontecer. Então, a Bíblia Sagrada ela é absolutamente, completamente organizada. Depois nós temos os livros históricos, de Josué até Esther. Depois os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ainda depois profetas maiores, vai de Isaías até Daniel. Depois profetas menores, de Oséias até Malaquias, fechando assim o Antigo Testamento. Então a Bíblia ela é muito organizada. Nós temos uma obra da CPAD, a Bíblia de Estudo Cronológica. Aí a Bíblia ela não é dividida na forma usual que nós temos na grande maioria dos impressos da Bíblia. Aí a Bíblia ela obedece uma linha de tempo. Se você tiver a oportunidade, eu não estou ganhando nada por isso, não estou ganhando nenhum cachê aqui, mas a Bíblia de Estudo Cronológico é muito bonita, é uma Bíblia muito bela e atende a linha do tempo. E é muito interessante esta Bíblia. Ela foge do usual, ela foge da categorização normal que nós temos das Bíblias. Os livros canônicos, a palavra canon, ou cânon, é de origem hebraica. Significa cana ou vara de medir. Diz respeito à uniformização. Diz respeito à regra, à norma, a padrão, a padronização da Bíblia Sagrada. Na linguagem moderna, a palavra cânon assume o sentido de padrão, norma ou regra. Os livros canônicos nada mais são do que aqueles considerados divinamente inspirados. Todos os livros da Bíblia Sagrada editada pela Sociedade Bíblica do Brasil são livros canônicos, divinamente inspirados. De novo, já falamos aqui sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Convido você a dar uma olhadinha na nossa playlist para assistir às aulas anteriores e você ter uma melhor noção sobre esse assunto. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a palavra cânon referia-se ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. A partir do 4º século, os pais da igreja aplicaram as palavras cânon e canônicos aos livros sagrados para chancelar a autoridade desses livros como inspirados por Deus e como instrumento normativo para a fé cristã. Os livros que formam o cânon sagrado foram produzidos e posteriormente selecionados na nação de Israel, exceto alguns escritos que foram redigidos na Babilônia e trazidos por Esdras, juntamente com os demais que formaram as escrituras da época. O cânon do Novo Testamento, e aí nós vamos falar disso quando nós adentrarmos no próximo bloco, que vai falar sobre o Novo Testamento. Vamos, então, aqui a uma visão panorâmica, então, do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias é abrangido um período de cerca de 1000 anos. De Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento, então, ele tem 1000 anos de história. Isto é fantástico. E de Gênesis
a Apocalipse, 1.600 anos. Então, 1.000 anos no Antigo Testamento e 600 anos no Novo Testamento. E agora nós chegamos no terceiro tópico, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, a canonicidade do Novo Testamento e particularidades do Novo Testamento são os tópicos. E aqui na Bíblia Sagrada nós temos novamente a classificação, novamente a categorização, novamente as seções sendo aqui contemplando os livros do Novo Testamento, a organização do Novo Testamento que começa com evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, né, que tem uma visões aproximadas de determinados fatos ou visões um pouco diferentes de determinados fatos, e nós temos João, que é o quarto evangelho. Depois nós temos as cartas e epístolas, que vai de Atos, que também por muitos é considerado como um livro histórico, que fala da história da igreja, que fala sobre o início da igreja. Então, para muitos, Atos é um livro histórico. Alguns outros colocam Atos como cartas e epístolas. Mas, enfim, nós temos de Atos até Judas as cartas e epístolas. E o livro profético de Apocalipse. Então, nós vamos falar então como foi se lá no Antigo Testamento, né, nós temos a canonicidade, a chancela dos livros do Antigo Testamento, nós temos lá a averiguação de todos os livros para ter certeza que esses livros eles foram realmente inspirados e assim puderam ser colocados como livros participantes do cânon sagrado. No Novo Testamento, esse processo foi concluído no século IV, e quando as últimas dúvidas quanto aos livros que iriam compor foram resolvidas. Sim, houveram muitas dúvidas, houveram muitas opiniões, houveram muitas divergências, até que tudo fosse costurado, até que tudo ficasse absolutamente tranquilo, até que tudo ficasse absolutamente coeso. E quanto aos livros do Novo Testamento? Como se chegou à conclusão que esses livros eles deveriam fazer parte do cânon sagrado? Como chegou-se à conclusão que eles também deveriam serem contemplados e colocados na Bíblia Sagrada, fechando assim o cânon de 66 livros? Eles tiveram que passar por algumas regras, alguns critérios. Quais foram esses? Os livros do Novo Testamento eles tiveram que passar pelo selo da apostolicidade. O que é isso? A autoridade apostólica sobre os livros. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que era próximo dos apóstolos ou por alguém que era próximo de um dos apóstolos. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos por apóstolo ou por alguém ligado a um apóstolo. Todos guardam esta apostolicidade. Um outro critério era a aceitação pelas igrejas. As igrejas daquela época utilizavam esses escritos e os tinham como divinamente inspirados. Um outro critério de suma importância era a supervisão do Espírito Santo. O ponto principal, uma vez que o Espírito Santo foi o supervisor de toda a inspiração de cada livro da Bíblia Sagrada. Então, Antigo Testamento e o Novo Testamento receberam então o selo do cânon, e esses 66 livros foram agrupados no que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Então, os livros sagrados, ao receberem o selo, a chancela do cânon, eles foram reconhecidos como inspirados. Foram inspirados da parte de Deus por obra do Espírito Santo. Autoritativos, carregam em si autoridade sobre tudo o que falam, sobre tudo o que espelham. Inerrantes, Deus não erra. Se foram inspirados por Deus, logo não poderiam conter erros. Infalíveis, parte do mesmo pressuposto. Deus não falha, logo não poderiam conter falhas. Pastor Ciro Sanches Ibode fala sobre esse assunto. Ele diz que o cânon da Bíblia Sagrada é reconhecimento por parte do povo de Deus dos documentos bíblicos como autoritativos, inspirados e inerrantes. Para concluirmos, quero falar com você sobre a correspondência entre Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas, elas apreciam o Antigo Testamento
e menosprezam o Novo Testamento. Outras tantas gostam do Novo Testamento e fazem pouco caso do Antigo Testamento. Ora, se Deus preservou toda a sua palavra de Gênesis a Apocalipse para que ela chegasse íntegra até nós, conservada até nós, se toda a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é inerrante, é infalível, é inspirada a palavra de Deus, por que então este apreço ao antigo ou ao novo e o desprezo ao antigo ou ao novo? Não. A Bíblia Sagrada, ela é composta por 66 livros, todos eles de suma importância, todos eles inspirados, todos eles infalíveis, todos eles inerrantes, todos eles palavra de Deus. No Antigo Testamento nós temos Adão, por quem entrou o pecado no mundo. No Novo Testamento nós temos Cristo. Se no Antigo Testamento nós temos o tipo, a figura, o exemplo, no Novo Testamento nós temos a relação a este tipo. Cristo foi aquele por quem a salvação entrou no mundo, por quem a reconciliação entre o Criador e a criatura se fez. No Antigo Testamento nós temos o dilúvio, onde o mundo ficou submerso, salvando-se Noé e sua família. No Novo Testamento nós temos a água também agora servindo como um novo parâmetro para as pessoas, o batismo em águas. A ressurreição das pessoas, a ressurreição do homem e o seu relacionamento com Deus se dá através do batismo em águas, se dá através do ato público de confissão de fé e que o ser humano ele é mergulhado em águas e ele recebe uma nova vida para estar ao lado de Cristo. Se no Antigo Testamento nós temos sacrifícios no santuário, no Novo Testamento nós temos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se no Antigo Testamento nós temos os sacerdotes e o sumo sacerdote, no Novo Testamento nós temos Jesus Cristo sendo sacerdote e sendo elevado ao sumo sacerdócio. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles estão presentes na vida da Trindade. A vida da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão no Antigo Testamento e estão no Novo Testamento. O Espírito Santo já consta no 2º versículo da Bíblia. Jesus Cristo é falado, é profetizado no Antigo Testamento. Deus age no Antigo Testamento, continua agindo no Novo Testamento. Então nós temos que ter certeza que existe uma relação entre Antigo e Novo Testamento e toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na sua essência. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que nos assistiu, deixe seu like, deixe seu comentário, faça com que o nosso canal consiga crescer para a honra, louvor e glória de nosso Senhor, nos ajude neste intento e nós estaremos aqui com você toda quarta-feira, 8 da noite, com o vídeo da semana, falando ainda nesse trimestre sobre a maravilhosa, santa, inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.